amigos, estamos no ar aqui no Facebook do Terceiro Tempo. Você vai acompanhar a partir de agora a nossa live com muitos assuntos à beira deste fim de semana, hein? Para começar, né, João Antônio, nós tivemos hoje o sorteio da Liga dos Campeões da Europa, fase quartas de final. Vamos falar sobre isso também, sobre os campeonatos estaduais que entram agora nas suas fases decisivas e sobre seleção brasileira. Boa tarde, João Antônio de Carvalho. Boa tarde, e você não pode esquecer de falar da Libertadores. Não posso. O time do nosso Milton Neves jogou ontem. Um abraço a todos, né? Estão chegando. Apesar do Gabriel, né? Gabriel que deu uma titubeada ontem, foi expulso, mas mesmo assim o Santos venceu o Nacional do Uruguai, jogando aqui no estádio do Pacaembu. 3-1, conseguiu os primeiros pontos no grupo. Fato importantíssimo, né? Porque ontem mesmo a gente comentava aqui que era um jogo que começava a pressionar o Jair, né? O Santos não vencia 4 jogos, né? Bem da realidade, assim, de sequência. Mas o resultado foi bom e importante na tabela de classificação para o Santos na Libertadores. O resultado foi muito bom e o Santos fez o seu melhor jogo na temporada 2018. Já falava ontem aqui que a defesa da equipe do Nacional é uma defesa pesada, então fez muito bem o técnico do Santos, o Jair Ventura, em colocar um ataque mais leve. Ele colocou o Rodrigo, que fez um golaço. Muita gente comparou até o gol dele com aquele gol do Neymar, contra o Internacional. O do Neymar foi mais bonito, mas teve alguma coisa a ver, sim, uma arrancada, passou por 2 e fez o gol. E colocou, o Eduardo Sacha, mais uma vez, foi bem. Ele é um jogador que não é nenhum jogador excepcional, mas ele é muito bom jogador para o elenco, para o grupo, faz gols, é um jogador muito útil, fez 2 gols ontem. E o Gabigol é que foi o ponto negativo do Santos. Estourou, sendo expulso logo no primeiro tempo, poderia fazer falta, ainda bem que o Santos jogou muito. E acabou ganhando por 3-1, foi a melhor, eu repito, a melhor atuação do Santos na temporada. E tomara, né, que o Jair possa ir ajeitando esse time para a sequência da Libertadores. Bom, o Santos agora é o segundo colocado do grupo 6, né, foi a 3 pontos ganhos. O Nacional é o último colocado, tem apenas 1 ponto da primeira rodada. E aí, então, o Estudiantes, né, é o líder dessa chave, né, tem 4 pontos. 4 pontos. O Garcilaso empatou contra o Nacional. E o Garcilaso está empatado com o Santos, 3 pontos conquistados também. E ontem nós tivemos ainda o The Strongest vencendo o Peñarol por 1-0 e o Independente batendo o Milionários por 1-0. Esse jogo importante que é do grupo do Corinthians, né, o grupo 7. E aí com esse resultado o Independente passa a segunda colocação, tem a mesma pontuação do Corinthians, mas aí um saldo de gols inferior com relação ao Timão. Então a rodada termina bem para os brasileiros, exceção feita ao Vasco, que estreou na terça-feira com derrota. Mas Corinthians e Santos fizeram o dever de casa, venceram seus jogos, estão beleza na Libertadores. E hoje nós vamos assim como um raio pelos assuntos aqui, porque tem muita coisa para discutir também. E a gente também não pode deixar de falar de Copa do Brasil, porque o Vitória se classificou, venceu o Bragantino por 3-0, avançou de fase, teve lambança do zagueiro, Guilherme Matos. Ele deu um totozinho para trás ali, como se fosse uma cobrança de falta, né? Ele disse que só tocou a bola para trás porque ele estava empurrando a bola para o local onde a falta foi cometida. E aí o Neilton se aproveitou, fez o primeiro gol, aliás o Neilton fez os 3, depois o goleiro do Braga também falhou no segundo gol, enfim, é o Bragantino que enfrenta o Corinthians domingo às 4 da tarde aqui no estádio do Pacaembu, pelas quartas de final do Paulistão. Venceu a primeira, perdeu, foi eliminado. Quer dizer, o Bragantino está entregando tudo, né? Entregou o jogo para o Corinthians, ontem entregou o Vitória. Entregou o jogo para o Corinthians? Jogar as 2 em São Paulo. Olha só, a Ponte Preta passou um suador danado, mas se classificou contra o Sampaio Correia, mais um empate por 0-0 nos pênaltis, 5-3 para a Macaca. Quem avançou nas penalidades também foi o Atlético Paranaense, depois de empate por 1-1 com o Ceará, jogando lá em Fortaleza. E aí nos pênaltis 6-5 para o Furacão do Diniz, Fernando Diniz. Que, aliás, foi um sofrimento. Pênalti é muito engraçado, né? O time foi acertando todos os pênaltis do Ceará, aí o Atlético perdeu um pênalti, na 5ª e última cobrança era só o Ceará marcar e eliminava o Atlético. Aí o jogador vai e erra a cobrança, e aí nas alternadas o Atlético deu troco. Daqui a pouco a sua participação aqui também, muita gente mandando mensagem aqui. E o Ferroviário, que já havia derrubado o Sport na fase anterior, venceu o Vila Nova por 1-0, jogando lá em Goiás, e o Ferroviário avançou para a 4ª fase da competição, que já garante R$1.800.000 para os cofres da equipe cearense. Aliás,
não só para ela, mas também para todas as equipes que avançaram, que não é o caso, por exemplo, do Fluminense. Perdeu mais uma vez para o Avaí, já havia sido derrotado na partida de ida de virada por 2-1, jogando lá na ressacada, perdeu por 1-0, o Flu fica na terceira fase, embolsa 1.400.000, mas o Avaí segue. Mas o problema aí não é o que embolsa, o que deixa de embolsar, né? Desses jogos todos aí eu deixei o Fluminense por último, porque o Botafogo já foi eliminado da primeira fase, caiu para a Aparecidense. O Fluminense cai agora na terceira fase. Para mim, a grande decepção até o momento da Copa do Brasil. Decepção, mas não surpresa. Porque se você pegar a escalação do Fluminense, você vê que tem 3 ou 4 jogadores conhecidos e os demais são desconhecidos, são da base, muitas vezes lançados no momento impróprio, que é esse momento que o Fluminense passa por um problema muito grave, né? Então eu acho que o futebol do Rio, de novo, tem que se mexer, né? Que o Botafogo caiu, como você disse, o Fluminense caiu e o Vasco começou muito mal a Libertadores, perdendo o jogo em casa. Então o futebol do Rio de Janeiro está bem ameaçado. Agora, só uma coisa com relação à Copa do Brasil, né? Até o ano passado, e aí foi assim, 2016 e 2017, o campeão embolsou 6 milhões de reais. Este ano, a milionária Copa do Brasil vai dar 50 milhões de reais para o clube campeão. Uma diferença, sei lá, 700% de aumento para quem vencer a competição, certo? Se você chegar, por exemplo, até as oitavas, ou até as quartas de final, que é a sexta fase da competição, o clube já embolsa 4 milhões de reais, uma baita grana. E aí, com o quadro finalista, são 8 equipes, certo? Então, você já tem aí 32 milhões só aí em distribuição, certo? Aqui a grana não é acumulada, você vai passando de fase e vai tendo uma cota maior, evidentemente. Só que assim, se a CBF tem condição de fazer um torneio que distribui um valor aí de 278 milhões e 290 mil reais, será que não tem condição de abraçar um pouquinho mais os clubes menores, Brasil afora, fazer um campeonato brasileiro de Série C, Série D um pouquinho mais atraente, dar um pouquinho mais de suporte para os clubes? Porque tem séries aí em que os clubes não ganham nem no transporte, né? E não tem nem cota também. É brincadeira, né? Então tudo bem, valoriza a competição, isso é legal, isso é muito bom, mas pô, 700% de aumento, olha, dá 20 milhões, os outros 30, tenta distribuir aí, Série C, Série D, melhorar um pouquinho o futebol dos clubes menores, porque afinal de contas, CBF, são esses clubes que revelam os grandes jogadores que depois vão surgir aí nos grandes clubes, onde os grandes clubes vão buscar. Por isso que a diferença técnica é muito grande, né, Frank? Porque o Palmeiras já tem um patrocinador milionário, o Corinthians ganha dinheiro, o São Paulo ganha dinheiro, o Santos, Flamengo, Cruzeiro, Atlético, Inter, aí chega numa decisão de Copa do Brasil, claro que esses times, a maior parte deles estará entre os 8, entre os 4, e vão receber um baita dinheiro. Talvez aí uma outra surpresa, que aí merece mesmo, o Ferroviário do Ceará, a própria Ponte Preta não está nadando dinheiro, está numa situação mais complicada, até aí tudo bem. Mas esses grandes, eles já têm realmente a sua... tem de onde tirar. Tem de onde tirar. É claro que sempre é importante, mas eu concordo com você. Eu acho que podia ser um pouquinho mais dividido em outros campeonatos, outras competições, para valorizar aquele pessoal que vem de baixo. Valorizou demais a Copa do Brasil, né? Tem clube grande, isso eu sei porque ouvi de dirigente, tem clube grande que está com o olhinho brilhando assim, para ganhar a Copa do Brasil. Mas não é pelo torneio em si, é pela bufunfa que vai entrar nos cofres do clube, entendeu? Boa tarde para o Carlinhos Santos Silva, para o Fernando Zerioli, para o Emanuel Oliveira da Silva, nosso parceiro lá do Litoral, Valdinei Pereira, Daniel Miazo, também o Valdinei, aliás, ele pergunta quem vai ser o campeão da Libertadores. Eu acho cedo para arriscar, assim, cedo mesmo. O Antônio Medeiros, Santos não vai passar da primeira fase. Eu acho que da primeira fase ele vai passar sim. Só acho. Éder Antônio Pontes, manda um joinha aqui, dá um like na nossa transmissão aqui na live do Terceiro Tempo. Comentem sobre o Scarpa, pede aqui o Guido Alves. Vamos falar do Scarpa já já. Nós abordamos aqui o assunto do Fluminense. Vamos entrar na sequência do Campeonato Paulista, falar sobre as quartas de final e sobre isso também. César Aparecido Vieira, olá turma do Terceiro Tempo. Lembrem sempre de mandar o local aí de onde vocês estão escrevendo, de onde vocês estão participando, para a gente dar um salve aí para a sua região também, tá? Daqui a pouco mais participações aqui. Agora,
Vamos às quartas de final do Campeonato Paulista. Afinal de contas, elas começam neste sábado, né, João Antônio? Com 2 jogos, Novo Horizontino e Palmeiras, jogo das 7 da noite, e o das 4, São Caetano e São Paulo. Vamos primeiro projetar essa disputa entre o Azulão, do técnico Pintado, que chegou, arrumou a casa. São Caetano estava ameaçado de rebaixamento e chegou à próxima fase aí, em condição de igualdade, eu diria, com o São Paulo, que foi o primeiro colocado da chave. Mas o São Caetano chegou até em algum momento ali na última rodada a ocupar esta primeira posição. E o São Paulo com o trabalho novo do Diego Aguirre, João. Eu acho que o Palmeiras é favorito, não vai ter vida fácil em Novo Horizonte, mas pelo time que tem... Não, vamos projetar primeiro São Caetano e São Paulo. São Caetano e São Paulo. São Caetano e São Paulo, eu acho que dos confrontos, juntamente com o Botafogo e Santos, são os 2 jogos que eu tenho um pouco mais de dúvida em relação ao favoritismo. O São Paulo, claro, é favorito, que decide em casa, tem mais time, tem um grupo de jogadores mais qualificado, mas como você disse, o São Caetano melhorou muito, cresceu bastante, é um time que tem uma certa tradição também, principalmente aqui em São Paulo, Campeonato Paulista. Eu diria que é 60% a 40%. Acho que São Paulo tem o favoritismo, mas não é exagerado, até porque o São Paulo tem que provar com o Diego Aguirre que mudou alguma coisa mesmo. Então, esses jogos são importantes para ele realmente provar se o time dele é esse, porque jogar contra o CRB, com a vantagem que o São Paulo tinha, ele de repente pode ter colocado um time para poupar um Nenê, para poupar um Diego Souza, de repente pode fazer voltar esses jogadores, mesclar um time experiente com o mais jovem. Vamos aguardar, a partir de agora, com os semifinais do campeonato, quartas de final do Campeonato Paulista e a sequência da Copa do Brasil, já com confrontos mais equilibrados, é que a gente vai ver aonde pode chegar esse São Paulo. Acho que tem que dar um tempinho, vamos ver, mas eu acho que é um jogo perigoso, acho que é um jogo complicado para o São Paulo, esse jogo contra o São Caetano. E olha, gente, quem me conhece sabe que eu sou lá da região do ABC, então acompanho um pouquinho aí os clubes lá da região, né? O São Caetano subiu muito de produção com o Pintado, mas assim, fora a questão técnica, o São Caetano incorporou um pouco da personalidade do Pintado. Então, assim, vai ser um jogo de uma equipe muito aguerrida, pode esperar aí o São Caetano com a cara do Pintado para enfrentar o São Paulo. E olha, o Pintado, que no ano passado deixou o São Paulo não muito satisfeito com tudo que aconteceu lá. Ele deu uma entrevista agora recentemente. Vai conversar conosco daqui a pouco. Vai conversar com ele. Ele falou sobre isso. Ele falou, se eu tivesse ficado, o São Paulo não estava nessa situação. Quer dizer, o Pintado tem personalidade, isso a gente já sabe, né? E estava no momento, São Paulo, com todos aqueles problemas, ele acabou saindo, não gostou, e é mais um ponto contra o São Paulo. Acho que é um jogo dificílimo. Acho que o São Paulo é favorito para passar, mas eu não sei se leva contra o São Caetano não. Aí você vai falar assim, por que o Pintado não ficou então? Não ficou com certeza porque não estavam ouvindo o que ele estava falando lá dentro, né? Vamos falar já de Palmeiras e Novo Horizontino, ó. Rodinei Pereira, um salve, Edmilson Olegário também. O Rodinei acredita que o Corinthians será bicampeão, não sei se do Paulista, da Libertadores, do Brasileiro, deve ser do Paulista, né, Valdinei? Mas está valendo. Teremos um time brasileiro nos representando na final da Libertadores? Pergunta aqui o Andradson S. Andrade. Pode ser, eu acho que os brasileiros têm elenco e capacidade para chegar. Agora, não sei assim, acho que Palmeiras tem, Corinthians tem... Corinthians porque aprendeu a disputar a Libertadores, né? O Flamengo se conseguir, consertar esse problema sério que ele está tendo no meio campo, muito fragilizado, com apenas um volante, só um jogador marcando, e os da frente não ajudando muito também. Acho que tem elenco, tem grupo para isso. Flávio Matias, grande Flávio, Wagner Silva, olá pessoal. A Eli Maria Rodrigues manda um abraço aqui pra gente. O Luciano Carvalho Urbano pergunta, boa tarde, São Paulo 3-0. Aliás, me pergunta, né, o Lu Palpita, São Paulo 3-0. Manda um abraço pra gente. Vamos conferir amanhã, jogo 4 da tarde no Anacleto Campanella. O Vitor Santos manda um salve aqui pra gente. O Eugênio Faria também. O César Aparecido Vieira diz que o Corinthians não chega, ele não usa a expressão Corinthians, mas está valendo. Flávio Borges, e na sequência o Thiago Rodrigues Riesco faz uma brincadeira aqui com o Zeca. O Corinthians anunciou que não fica com o Zeca, vamos falar disso daqui a pouquinho também, porque chegou a hora de falarmos de Novo Horizontino e Palmeiras, João Antônio. E na esteira também desse jogo você já pode falar sobre a situação de Gustavo Scarpa. Bom, quanto ao jogo, o Palmeiras é favorito, mesmo jogando em Novo Horizonte. Novo Horizontino fez uma bela campanha até agora. O jogo não vai ser fácil também, até porque existe toda uma pressão, calor em Novo Horizonte,
ficar distante de São Paulo, a viagem, mas eu acho que o Palmeiras, pelo elenco, pelo grupo que tem, e está escaldado, né? O Palmeiras, ele viu que a batata dele no ano passado começou a assar no Campeonato Paulista, quando foi eliminado. E todo mundo queria... de 3 da Ponte. Todo mundo queria o Palmeiras ganhando tudo, achava que o Palmeiras ia ser imbatível. A partir daí, a coisa começou a ir para um outro rumo. Então o Palmeiras sabe que o Campeonato Paulista não é tão importante quanto a Libertadores, não, mas ganhar o Paulistão dá um peso maior para o time também. Então eu acho que o Palmeiras vai jogar sério, o Palmeiras vai jogar sério, como jogou contra o São Paulo, sufocando o adversário. Acho que é favorito. Talvez até o Novo Horizontino, com muito esforço, consiga realmente um resultado igual, até empatar com o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras se classifica. Eu não tenho quase dúvidas em relação à classificação. Mas eu sei que esse primeiro jogo pode ter um resultado até de empate, o Palmeiras vai sofrer um pouquinho. Gustavo Scarpa, a Justiça derrubou a liminar que liberava o Gustavo Scarpa para acertar com qualquer time, né, lá o Tribunal Regional do Trabalho lá no Rio de Janeiro. Só que assim, Palmeiras e a CBF precisam ser notificadas ainda desta situação, né? Por isso o Palmeiras conta com o jogador, tanto que ele foi relacionado para o jogo de amanhã lá em Novo Horizonte. E a informação que a gente tem, aliás, trazida pelo nosso palestra, nossopalestra.com.br, trabalho do Rodrigo Fragoso, que é repórter do Esporte Interativo também. A informação que a gente tem é o seguinte: os advogados do Scarpa, e aí deve ter uma assessoria jurídica do Palmeiras também, aguardam essa decisão chegar ao clube para imediatamente entrar com um pedido, não é um recurso, né? Não é uma revisão dessa pena, apenas tentar uma espécie de efeito suspensivo para que o Scarpa possa continuar atuando enquanto a questão não tem uma definição, né? Porque tem outras instâncias ainda, cabe recurso, cabe tentativa de efeito, tem uma instância superior ainda que seria Brasília, porque essa questão ela continua tramitando lá no Rio de Janeiro, né? Então é uma questão muito complicada juridicamente, mas o Palmeiras nesse momento se sente pelo menos respaldado para utilizar o jogador enquanto não receber a notificação da queda dessa liminar. Eu acho o seguinte, Frank, eu acho que esse caso é um caso mais tranquilo do que o caso do Zeca. E eu explico por quê. Fluminense e Palmeiras já tinham conversado até em relação a algum tipo de acerto entre as duas equipes. O Palmeiras acabou usando a liminar, colocou o Scarpa para jogar. O Fluminense, claro, ele não quer perder o jogador sem ganhar absolutamente nada. Claro, o Fluminense vai brigar até o final. Mas o Fluminense, a gente acabou de falar do Fluminense. O Fluminense está com um elenco fraquinho, com um time fraquinho. E o que mais o Palmeiras tem é jogador para emprestar e reforçar o Fluminense. Então eu acho que o bom senso prevalece. Tem uma solução. Até porque o Fluminense vai querer o Scarpa de novo para quê? O Scarpa quis sair de lá, tá brigado com a torcida, não está querendo jogar. Se ele for, é um jogador caro. Foi criticado porque saiu, né? Não tem clima para voltar. Não tem clima para voltar. Então eu acho que esse caso é um pouco mais tranquilo. É diferente o Corinthians e o Santos com o Zeca, porque o acerto, os jogadores que o Corinthians podia dar, não sei se o Santos vai aceitar. São dois times de São Paulo, a rivalidade é maior. Em relação a Flamengo, a Fluminense e Palmeiras, eu acho que quando sair a informação, o Palmeiras conversa com o Fluminense quer o Ioran, tem outros jogadores que o Palmeiras pode negociar, tem jogadores sobrando aí no elenco do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras e o Fluminense se acertam. Domingo, 4 da tarde, tem Bragantino e Corinthians, jogo no Pacaembu, mando de campo do Bragantino, que tem direito a 2.000 ingressos. 2.000 ingressos. Por mandante. Tá, vão ter mais ou menos 220 torcedores do Bragantino e os outros 1.700 e pouco vão ser de torcedores do Corinthians e Bragança Paulista também. Então eles vão ficar lá aqueles duzentinhos no cantinho lá, comendo sua linguicinha. Volto a falar, ridículo o que fez o Bragantino. A opinião minha, eu acho que vender campo, você não está vendendo o manto, você está se vendendo, está vendendo a sua torcida e está prejudicando o campeonato. Então, não quero nem falar, para mim o Corinthians já passou. O Corinthians é o primeiro semifinalista. Olha, eu acho que em circunstâncias normais o Corinthians venceria os 2 jogos. E eu quero mais é que vença os 2 mesmo. Certo? 7 da noite, tem Botafogo e Santos no domingo, o jogo será lá no Santa Cruz. É um confronto mais equilibrado, não? Sim, eu acho que é equilibrado. Você mesmo, hoje a gente aqui na redação falava,
que o Botafogo tem uma média boa de renda e como consequentemente de público. E tem uma boa média de público, consequentemente. Então o Estádio Santa Cruz vai ter um bom número de torcedores, vão pressionar um pouquinho o Santos. O Santos teve uma vitória importante de ontem. O Santos eu também coloco como o São Paulo. É favorito, vai decidir depois em casa, mas eu acho que esse primeiro jogo é difícil. Não sei não se o Santos não sai de lá com resultado negativo. E a questão do Zeca, a última pincelada aqui do Campeonato Paulista, esse embrolho aí. O Corinthians divulgou uma nota agora há pouco dizendo que, olha, desistimos do Zeca, nosso departamento jurídico não sentiu firmeza, a gente não vai atrás, PT saudações. Isso depois de submeter ao ridículo de fazer gracinha lá, colocar no Twitter que o cara estava chegando, que bom, enfim, aprende, né? Na próxima vez faz. Aliás, o Corinthians não aprende, né? O que já anunciou o jogador e também depois teve que voltar atrás. O Fábio Silva estava lembrando ali na redação agora há pouco. William Potker, Alex Teixeira, Drogba, agora o Zeca. Tem um zum, eu vou falar porque já perguntaram aqui também. Tem um zum ali de Samuel Eto'o também. Eu vou falar para você. Olha, a pessoa que cuida dos trâmites do Samuel Eto'o é a mesma pessoa que cuida do Drogba, sabe? Então assim, vamos ter calma, vamos ter cautela. Se vier vai ser muito legal, vai ser muito bacana, mas se tiver o mesmo cuidado, se for a mesma pessoa que está intermediando, o Corinthians vai entrar numa roubada. Melhor o Corinthians não fazer nenhuma brincadeirinha com o ônibus que vem de Yaoundé, na capital de Camarões, né? Porque realmente pode se dar mal. Zeca, eu acho o seguinte, eu acho que o Zeca estava na cara, a gente falou isso, a gente comentou isso aqui quando houve essa primeira notícia, o Santos não ia abrir mão, o Santos vai brigar até o fim. É um jogador que é importante, é um jogador que tem mercado, então o Santos não vai abrir mão facilmente. E a negociação com o Corinthians, falar em Marquinhos Gabriel, mas eu vejo que não é um jogador para chegar e jogar no Santos. Falar em Luca, que não vem jogando nada no Corinthians. Então, dificilmente vai acontecer acordo, porque a diretoria do Santos, a torcida do Santos, não ia querer que o time sofresse um golpe do Corinthians. Então o Santos ia levar isso em relação ao Corinthians até o fim. Agora, por exemplo, vem o Flamengo tentar pegar o Zeca. É a mesma coisa de Fluminense e Palmeiras. De repente o Santos se acerta com o Flamengo, pega algum jogador, faz um negócio, mas com o Corinthians, era muito difícil. Alô, opa, sai daqui, ó, mensagem inoportuna. Alô, Chico Oliveira, que está participando conosco aqui também. O Valdinei dos Santos também participando conosco aqui na nossa live do terceiro tempo. Muita gente perguntando aí a respeito do próprio Zeca. O João Antônio já falou também. Vamos passar rapidamente pelos outros estaduais, né? Aqui a gente vai fazer, ó, lá em Minas Gerais, por exemplo, João Antônio, partida única para Cruzeiro e Patrocinense, quartas de final, América Mineiro e Boa Esporte, Atlético Mineiro e URT, Tupi e Tombense. No domingo só o Atlético joga, os outros jogos no sábado. Você acha que nós temos condição de ter alguma zebra por aqui, não? Eu acho que não. Cruzeiro e Atlético levam, o América é a terceira força, fez uma boa campanha na fase de classificação. Acho que não teremos surpresa nas semifinais do Mineiro, não. Bom, e o engraçado é que lá em BH, a polícia, aliás, parabéns Polícia Militar de BH, porque lá nós teremos jogo no Mineirão às 4 da tarde e no Independência às 7, tá? Os dois em BH ali, então, parabéns. Mas vamos levar em consideração que a torcida do América não é de se desprezar, não, a torcida do América, vamos combinar, né? Não, eu gosto eu acho que o único confronto equilibrado é Tupi e Tombense, né? Mais equilibrado. Tenho muita simpatia pelo América Mineiro desde os tempos dos anos 70, que o América montou um timaço que jogou no Campeonato Brasileiro em 73, com Pedro Omar, com Juca Show, com Cândido. Era um baita time, né? Meca no gol, mas não dá para comparar a torcida do América com as de Cruzeiro e Atlético. Olha, o Luizinho Machado lembra aqui, ó. Depois o Bragantino reclama que não vai ninguém no estádio. A hora é de dar valor para os torcedores, para ver grandes jogos, grandes craques lá em Bragança, que eles pisam na bola. No Campeonato Gaúcho começa a fase quartas de final também, só que como no Paulista, ida e volta. 2 jogos, portanto, para Avenida e Caxias, primeiro no sábado às 18, os outros 3 jogos no domingo. Grêmio Internacional, 4 da tarde na Arena do Grêmio, São Luís e Brasil, Veranópolis e São José, sem dúvida, a grande atração, os Grenais aí, um dos grandes fica pelo caminho aí. Olha, eu vou falar um negócio, viu, Frank? Se
Mesmo que gostou do plural? Grenais. Mesmo que no regulamento as quartas de final do Gaúcho fossem uma partida só, eles iam mudar o regulamento. Todo mundo quer um Grenal 2 vezes, né? É evidente, né? Brincadeiras à parte, eu acho que nesse momento o Grêmio tem um time mais formado do que o Inter, mas está muito preocupado também com o Libertadores da América, então eu não sei até que ponto isso vai prejudicar o Grêmio nessa partida, mas claro, Grenal é Grenal, a gente sabe que o jogador põe o coração acima de qualquer cansaço, né? Eu acho que não dá para projetar. Grêmio e Inter nesse momento, eu mesmo um sendo terceiro, outro sendo sexto, acho que é equilíbrio total. Caxias acho que passa, Brasil de Pelotas pelo que fez é favorito e também o último encontro que é um pouco mais equilibrado. Veranópolis e São José. Olha, no Campeonato Carioca, última rodada do segundo turno, a Taça Rio, e a definição, portanto, dos semifinalistas desta competição, né, desse segundo turno. No grupo C, o Fluminense já está classificado, tem 13 pontos, Português e Botafogo que lutam pela segunda vaga tem 10, aí você fala, mas os dois podem chegar a 13? Pode chegar a 13, mas tem um saldo muito grande aí de gols para tirar do Botafogo. Eles empatariam ali no número de vitórias, eu acho que o Flu só um desastre mesmo para tirar. No grupo B, são 3 times para 2 vagas. O Vasco, o Flamengo e a Cabo Friense. O Vasco tem 10 e o Flamengo e a Cabo Friense tem 9. Agora, o curioso, o João Antônio até destacou isso no meio de semana, que esses times, esses 6 times, os 3 de cada chave que estão disputando vaga, eles vão se enfrentar aí, né? O Vasco e o Botafogo, tem o clássico Vasco e o Flamengo pega a Portuguesa e o Fluminense enfrenta a Cabo Friense. Eu acho que nós teremos a classificação Fluminense até por isso, porque a Portuguesa joga contra o Flamengo tem que tentar alguma coisa para se classificar, então o Flamengo ganhando o jogo ele também se classifica. Eu acho que a briga realmente vai ser Botafogo, Vasco e o Cabo Friense. Mas eu sei que o Flamengo queira quebrar alguém, né? Um dos grandes aí, porque o Flamengo já venceu o primeiro turno, né? Bom, mas eu acho que o Flamengo vai jogar para chegar na semifinal também. Então, Botafogo e Vasco, jogo no Engenhão domingo, 4 da tarde. No mesmo horário, Flamengo e Portuguesa lá em Cariacica, né, no Kleber Andrade, do Espírito Santo. E em Bacaxá tem Cabo Friense e Fluminense, o mando de campo da equipe de Cabo Frio. Olha só, vamos falar também aqui dos jogos da Liga dos Campeões da Europa. Só para finalizar, eu acho que quem pode fazer isso é o Fluminense. O Fluminense perdendo da Cabo Friense, aí a Cabo Friense pode tirar dos dois ali, o Vasco ou o Flamengo. Mas o Vasco tem um clássico do Botafogo. Nós vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, mas antes vamos dar uma pitadinha aqui de seleção brasileira, porque o Filipe Luís teve uma lesão ontem, né, no jogo do Atlético de Madrid contra o Lokomotiv Moscou pela Liga Europa. O Atlético goleou, avançou de fase, só que o Filipe Luís saiu com uma ruptura, né, uma fratura, enfim. Uma lesão grave, vai precisar de uma cirurgia, ele já está devidamente desconvocado pelo técnico Tite para os jogos contra a Rússia e a Alemanha e passa a ser uma interrogação também para a Copa do Mundo. Se isso acontecer, seria a terceira oportunidade em que o Filipe Luís ficaria de fora de uma Copa do Mundo depois de participar, assim, efetivamente dos jogos eliminatórios, né? Em 2010 ele foi preterido, aliás, em 2010 ele ficou fora por conta de uma lesão também. Em 2014 foi preterido pelo Filipão e agora fazia parte deste grupo e corre o risco de ficar de fora para os jogos contra a Rússia e a Alemanha. Tite já convocou o Alexandre da Juve, que o próprio Tite disse era um jogador que estava aí na concorrência também. Eu acho que, infelizmente, parte da lista final. Copa do Mundo, adeus, do Filipe Luís. Eu não sou médico, claro, mas primeiro que a primeira notícia é de que ele já estaria fora da Copa e demoraria cerca de 6 meses para voltar. Depois fizeram outro exame e deram um prazo de 2 meses para retorno. A gente já está no meio de março. Meio de abril, meio de maio. Em cima da Copa. Em cima da Copa. E até quando se fala em 2 meses, tem a recuperação, tem o condicionamento. Infelizmente, o Filipe Luís vinha fazendo belos jogos pelo Atlético, mas infelizmente eu acho que não vai dar. Eu posso estar enganado, tem muita gente que a gente já viu ter recuperações espantosas, mas pelo quadro que foi mostrado, eu acho que ele está fora. Bom, de qualquer forma, boa sorte, boa recuperação aí para o Filipe Luís, tá bom? Anderson Schweigert participando conosco, hein? Ele é do Jardim Etelvino, aqui na Zona Leste. Valeu, grande abraço para você. Ele acha que os clubes aqui tinham que valorizar mais os jogadores que atuam até na várzea, assim, procurar fazer uma peneira melhor, né?
dos jogadores que atuam aqui. O Emanuel Oliveira da Silva, e o que vocês acham que vai dar na fase final da Liga dos Campeões, hein? Quem é que vai passar? Vamos falar já dos enfrentamentos que foram sorteados hoje à noite, hoje de manhã. O Guido Alves diz o seguinte: o Barça vai ser campeão da Liga. O Anderson acha que vai ser o Real, assim como ele acha também que o CR7 vai ganhar outra vez a bola de ouro. Os confrontos da fase quartas de final da Liga, os jogos serão realizados nos dias 3 e 4, 10 e 11 de abril, são os seguintes: Barcelona e Roma, primeiro jogo dia 4 na Espanha, a volta no dia 10 em Roma. Sevilha e Bayern de Munique, primeiro jogo na Espanha no dia 3, a volta no dia 11 na Alemanha. Juve e Real Madrid, olha que confronto, foi final de Liga ano passado. Dia 3 de abril na Itália e a volta no dia 11 na Espanha. E o Liverpool e o Manchester City, aí um clássico inglês, primeiro jogo no dia 4 no Anfield Road e depois no City of Manchester no dia 10, jogo da volta com o mando de campo do Manchester City. Confronto mais equilibrado aqui, qual seria? Eu tenho dois favoritos, claro, Barcelona contra Roma, superior, muito superior, e o Bayern Munique contra o Sevilha. O Sevilha acho que já fez a parte dele, eu acho que eliminar mais um grandão, eu acho que vai ser complicado, até porque a decisão da vaga vai ser em Munique e o Bayern Munique está voando também. É um time que tem, nossa, um ataque poderoso, arrasador. E os outros dois confrontos eu acho muito equilíbrio. Acho que o Real tem a vantagem por jogar em casa no segundo jogo, mas é uma vantagem pequenininha. A Juventus é um time dificílimo de ser batido. Eliminou o Tottenham em 2 jogos malucos. Quer dizer, é um time que não perde o jogo, não perde o jogo antes de terminar a partida. É um time que é muito forte, uma defesa muito forte, como sempre o futebol italiano, né? Eu acho que o Real é favorito, mas eu não descartaria uma surpresa por parte da Juventus. E o último jogo, o Manchester City domina o campeonato inglês, o Liverpool está em quarto, mas tem esse confronto aí entre o Guardiola e o Jürgen Klopp, e o Klopp é o único técnico que tem vantagem sobre o Guardiola. Tem mais vitórias do que derrotas no confronto direto. E desde que ele chegou no Liverpool, foram 4 jogos, ele ganhou 2, perdeu uma e empatou a outra. Então, por ser um clássico, é aquilo que a gente fala, acho que fica em aberto. Ou seja, os jogos prometem, né? Todos eles. Ó, para mim passam Barcelona, Bayern, Real e City. Olha aqui, abraços finais para Jaqueline Reis, para o Orlando Vieira, para Gisele Júnior, José Carlos Furlan e para o Dário Alves de Lima, querido Dário Alves de Lima, e também para o Ricardo dos Anjos. Não sem antes o destaque olímpico de João Antônio de Carvalho. Tenho 2. O primeiro não é bem olímpico, né? É do futebol feminino. Muito legal, a FIFA está querendo fazer uma liga mundial com o futebol feminino a partir de 2020. Seriam 16 seleções, 4 seleções de cada divisão, uma divisão das Américas, uma da Europa, uma da África e uma da Ásia e Oceania. Essas 16 disputariam a competição e teríamos a segunda divisão, entre as equipes que ficarem fora. Aí o primeiro colocado dessa segunda divisão da Europa, ela se classifica para o ano seguinte e no último europeu cai para a divisão de acesso. Isso aí seria todo ano. A partir de 2020, o Infantino acha que o futebol feminino tem que ter um calendário para que os clubes possam investir e as confederações também. E o segundo é do boxe, a gente falou ontem do torneio lá na Polônia, né? E das 2 brasileiras que chegaram na final, uma ganhou e a outra acabou perdendo. A Graziele de Jesus ganhou da Adriana Smith, da Austrália, 3-2 e ficou com a medalha de ouro. E a Beatriz Ferreira, ela acabou perdendo da Mira Potkonen, da Finlândia, por 3-2. A Mira Potkonen é muito forte, ela é medalhista olímpica no Rio de Janeiro. No último confronto entre as duas, ela havia vencido a Bia por 4-1. E agora, luta equilibradíssima, decidida só em detalhes. E a Beatriz Ferreira, que é um grande nome do Brasil até para os Jogos Olímpicos de 2020, ficou com a medalha de prata. Mas de qualquer forma, parabéns Graziele, parabéns para a Bia também. É isso aí, parabéns para essa dupla brasileira. Olha, fim de semana de muito futebol aí pelos estaduais. Na segunda-feira nós estaremos por aqui, nos altos da Avenida Paulista, para falar mais de futebol com você, tá bom? Bom fim de semana para você também, João. Um grande abraço, Frank. A gente se encontra, pessoal. Tchau. Um grande abraço, tchau. Tchau.